Então veja, Isaías 53 está dizendo exatamente isso que nós vemos aqui. O servo sofredor não tinha aparecer. Ele não veio com a aparência de rei, né? Homem de dores, raiz de uma terra seca. Vocês têm noção do que é uma raiz de terra seca? Quem trabalhou com plantação aí? Eu também não. Mas eu tenho imaginação. Pela descrição da Bíblia, ô Manassés, você não pode dizer para nós como é que é uma raiz de uma terra seca? A raiz de terra seca depende de como pensa, né? É um local produtivo ou improdutivo. Se for uma terra que produz algum tipo de fruto, né? Mas não é destinada a toda aquela produção, é alguma coisa só. Mas a aparência da raiz da terra seca? Hã? A aparência da raiz de uma terra seca. A aparência de uma raiz de terra seca? Você também não sabe? Não, eu acho que ela não se fixa na terra, né? Não tem segurança para a pessoa. Eu imagino que a raiz de uma terra seca, ela não deva ser bonita. Ela deve ter uma aparência feia, né? E a Bíblia está dizendo que esse servo sofredor não tinha aparência. As pessoas esperavam um rei. Um rei é glorioso, é majestoso, ele deve ser até bonito, né? Mas esse Isaías está dizendo que era uma raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Uma pessoa que as pessoas viravam o rosto. Olhava para esse servo sofredor, virava o rosto porque não tinha beleza nenhuma, para que fosse desejado. Ok? Então, é isso que Isaías 53 está nos dizendo. Mas ele levou sobre si as nossas dores e transgressões. É isso que Isaías 53 está nos dizendo. E o ponto-chave de tudo isso é que Jesus morreu em nosso lugar. Esse foi o plano de Deus desde o início, cumprindo o plano de Deus para a nossa salvação. Abram a Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9, do verso 11 ao 15. Vamos lá? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos nos santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vocês viram, vocês conhecem, muitos aqui conhecem a parte da lei, né? De como era feito o sacrifício, por que era feito, de quanto em quanto tempo, através de um sumo sacerdote, dos sacerdotes. Porém, antes, o sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício
para poder entrar lá no Santo dos Santos e então oferecer os holocaustos que os da tribo, os de Israel, né, tinham que levar anualmente para oferecer sacrifício por seus pecados. E Hebreus está dizendo acerca de Cristo, que ofereceu a si mesmo. Ele fez o papel de sacerdote e fez o papel da ovelha, entregando a si mesmo. Então, mas antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos falar quem escreveu o livro de Hebreus. Alguém tem uma sugestão? Augusto Nicodemos diz que foi Paulo. Eu tenho um posicionamento. O que eu penso não quer dizer que seja, mas eu tenho um motivo para crer por que é Paulo. Pode não ter sido. Se vocês lerem Hebreus, mas isso para nós não importa quem escreveu Hebreus, isso para nós não importa. O mais importante é o que está escrito. Mas eu vou dizer o motivo pelo qual eu creio. Vocês lendo Hebreus, vocês vão ver que tem assuntos, e a maneira como é tratado, você fechando os olhos e lendo, ler com os olhos fechados é ruim, né? Mas você, assim, fechando os olhos e ouvindo aquelas palavras, assim, isso é Paulo, o assunto é de Paulo. Esse assunto é Paulo que trata. É o jeito que Paulo fala, mas isso é minha opinião. Não quer dizer que tenha sido Paulo. Tá? A gente não sabe, a Bíblia não diz quem é, não está escrito aqui quem foi que escreveu, mas pode ter sido Paulo, Apolo ou algum outro líder da igreja primitiva. E não se sabe ao certo quem escreveu. Mas eu digo outra coisa porque que acho que é Paulo. Se o povo, porque era destinado ao povo judeu, se é destinado ao povo judeu e fosse Paulo quem tivesse escrito, o povo diria: não quero saber nada desse cara, não. Foi um perseguidor da igreja. Eu reforço então a minha opinião em cima disso. Paulo não se identificou porque o povo não receberia a epístola. Mas isso é opinião, tá? Não quer dizer que seja isso, é só uma opinião. Então, mostrando como Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento. Então, o livro de Hebreus está mostrando como Deus cumpre as suas promessas no Novo Testamento. Primeira pergunta: quem era o sumo sacerdote no Velho Testamento? Alguém tem uma ideia aí? Quem era o sacerdote? Né? Qual era a figura do sacerdote? O que ele representava? Quando a gente vê Saul e Samuel, quem era mais importante? Saul era o rei, ele tinha, mas a pessoa importante ali era Samuel, porque as coisas tinham que ser tratadas com Samuel. O rei podia mandar o que fosse, mas tinha que passar por Samuel, não tinha jeito. Então a figura do sacerdote é a figura mais importante, né, sendo ele responsável para interceder pelo povo diante de Deus. Não era o rei que intercedia pelo povo. Mas veja, olhando para Cristo, né, ele é o rei e intercede. E ele intercedeu e intercede. Lá no capítulo de João, capítulo 17, ele faz uma oração sacerdotal. Mas ele é rei, ele é descendente de Davi. E ele intercede pelo povo ali. E quando está lá na cruz, ele intercede novamente: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ainda falou, não só por estes, mas pelos que haverão de crer em mim. Perfeito. Então, o sumo sacerdote... O que é? Alguém ia falar alguma coisa? Então, pastor, falando a respeito disso, que Jesus é rei e sumo sacerdote. E sacerdote. Mas ele é o sumo sacerdote. E no caso, ele leva essas duas atribuições. Quando Saul, como rei, faz o sacrifício lá
e ele toma essas duas atribuições para si, porque no caso só um sacerdote poderia fazer, ele estaria se colocando como um tipo de, assim, não exatamente, mas Usurpador. Ele se colocando como tipo de Cristo, que ele não era. Que não era. E por quê? E por isso, eu imagino que seja por isso que Deus tirou ele do assim, pensando agora, concatenando as ideias. Isso foi um dos motivos, e o outro porque ele não cumpriu aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Né? Deus mandou ele fazer, ele não fez, mas antes tinha oferecido um sacrifício que não era para ele ter feito. Né? O sumo sacerdote era a figura religiosa mais importante de Israel, sendo responsável por interceder pelo povo, uma vez por ano, no dia da expiação. Como é que chama esse dia? Yom Kippur. Ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados da nação. Porém, oferecia primeiro por si. Ok? O que Hebreus 9 nos ensina? Que diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam repetir os sacrifícios anualmente, Jesus, como sumo sacerdote perfeito, ofereceu um único sacrifício eterno. Vocês compreendem o que Hebreus está nos dizendo? E o que é que nós lemos mesmo na Bíblia, que fala assim que nós somos sacerdócio real, né? Mas Deus nos fez reis e... O que foi que Deus nos fez? Reis e sacerdotes. Deus nos fez reis e sacerdotes. A imagem dele. Agora uma pergunta, vocês têm algum sacrifício para oferecer para Deus? O nosso tempo. O mesmo sacrifício? Não o mesmo sacrifício, mas a gente tem um sacrifício para oferecer a Deus. Nosso culto nacional. Mas nós vamos chegar lá. Eu escrevi umas coisas aqui, nesse livrinho aqui, nesse caderno. Eu acordei de madrugada e não conseguia pegar no sono, a minha cabeça ficou rodando, e eu escrevi esses negócios aqui, depois a gente comenta sobre eles. Mas vamos pegar o estudo primeiro e depois a gente entra aqui. Diferentemente, o ponto-chave, então, Jesus ofereceu um único sacrifício. Qual foi? Sua morte. Ele próprio. O sacerdote ofereceu um sacrifício que não precisava mais ser repetido. Os outros não purificavam a consciência, mas este, sim. Quanto à prática do pecado, né? Para não ter mais aquela consciência. Jesus veio para nos libertar disso, para não vivermos na prática do pecado, não mais, e termos uma consciência livre diante de Deus. O ponto-chave: o sacrifício de Cristo é definitivo. Anota aí. Substituindo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo substitui o sacrifício do Antigo Testamento. Não precisa mais ser repetido. Eu coloquei que é o único sacrifício definitivo, perfeito e eterno. Sim. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 19, 2 versículos. Só um minutinho, que eu estou procurando um outro versículo que não estava aqui. Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 ao 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre numa esponja, e pondo-a num hisopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
eu quero fazer menção aqui de Hebreus 10, 9. Eu só vou ler esse versículo porque não está. É um versículo que eu acrescentei aqui. Está escrito assim em Hebreus 10, 9. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Por que eu coloquei esse negócio aqui? Seguinte, o Antigo Testamento apresenta um cordeiro para morrer no lugar do pecador. Jesus aqui no Novo Testamento, em Hebreus, está sendo colocado como o cordeiro, e ele está apresentando a si mesmo, como sacerdote, apresentando o cordeiro a si mesmo em sacrifício em nosso lugar. O primeiro, essa frase aqui, ela se refere a Cristo. Eis aqui vem, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro sacrifício, que era do Antigo Testamento, para estabelecer o segundo, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E ele entregou o seu Espírito dizendo: está consumado. Então, o que nós vemos aqui? Dois aspectos da crucificação que apontam para a semelhança entre o Messias do Antigo Testamento e para o Testamento e Jesus. O Antigo Testamento e Jesus. O Messias do Antigo Testamento e Jesus. O Cordeiro de Deus tinha que ser sem pecado. O Cordeiro de Deus é sem pecado. No Antigo Testamento, os sacrifícios exigiam um cordeiro sem mancha, sem defeito. Está lá em Êxodo 2, 12, 5. Jesus sem pecado foi crucificado durante a Páscoa judaica, cumprindo essa tipologia. Jesus tinha pecado? Não. Em tudo foi tentado? Mas em nada pecou. Ok? Então, Êxodo 12, verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. Esse é o versículo 12, do 5 do capítulo 12. A segunda coisa do cordeiro: nenhum osso será quebrado. A Páscoa judaica determinava que o cordeiro pascal não devia ter os ossos quebrados. Está em Êxodo 12, 46 e Salmo 34, 20. Na cruz, enquanto os soldados quebravam as pernas dos que estavam crucificados, porque a crucificação, ela tem um posicionamento em que a pessoa vai ficando tempo lá, ela vai fechando o pulmão, e a pessoa não consegue respirar. Mas existem pessoas resistentes, então tem que quebrar as pernas para poder fazer aquele movimento e fechar o pulmão, e a pessoa morre asfixiada, né? No caso de Cristo, isso não aconteceu, entendeu? Os soldados quebraram as pernas dos outros crucificados. Jesus já estava morto e nenhum osso foi quebrado. Isso está lá em João 19, do 33 ao 36. Então vamos ver, ó. Êxodo 12, 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Está lá no Êxodo. Salmo 34, 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. João 19, 33 ao 36. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. O que João 19 nos ensina? Ensina o seguinte, que esse trecho narra as últimas palavras de Cristo na cruz: está consumado. Quando Jesus, antes de morrer, que ele vai entregar o Espírito, então ele ora a Deus, né? E fala: está consumado. Ou seja, com essa declaração, ele afirma que o preço
da salvação já tinha sido pago por completo. Quando Jesus diz está consumado, não há mais necessidade de se repetir nenhum sacrifício, nem meu, nem teu, nem de ninguém, e nem de outro mediador, porque não existe outro mediador entre nós e Deus a não ser Cristo. Então, o ponto-chave disso, anota aí: Jesus cumpriu toda a obra da redenção e abriu caminho para nos reconciliarmos com Deus. Adão, quando pecou, juntamente com Eva, ele rompeu a aliança de Deus com ele. O homem fez isso. E o homem precisava ser reconciliado com Deus, porque o pecado fazia essa divisão. Sim, e abriu caminho para nos reconciliarmos com Deus. Então precisava que o homem fosse reconciliado com Deus. Como é que Deus fez isso? Primeiro, uma sombra. Apresentou lá na lei de Moisés o sacrifício de um cordeiro no lugar do pecador. Sombra. A luz de Deus, o plano de Deus está aqui, mas ele queria ensinar o povo como é que seria isso. Então ele projeta a sua luz para aquilo que se torna uma sombra, né? Deus, Jesus, o Cordeiro, a luz incide sobre Cristo, reflete uma sombra lá, que se chama a parte da lei, o sacrifício de cordeiro, no lugar do pecador. Compreenderam? Deus, luz, Cristo, Cordeiro, reflete uma sombra. Esse é o significado. Então Deus começava um plano mostrando primeiramente o que é que ele iria fazer. Apresenta através de Moisés o sacrifício através da lei. E como é que seria, né? Aliás, através da saída do Egito, Deus começa a mostrar, o sacrifício é esse, o cordeiro pascal é esse, e na lei ele vai explicando os detalhes de tudo como seria feito dali por diante. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, no Egito foi apresentado o cordeiro, como é que seria feito, e a partir dali, através da lei de Moisés, foi ensinado exatamente a apresentação lá no tabernáculo, lá diante do altar, né? No Egito se explica a função do cordeiro, para o que serviria, a representação da Páscoa. Porém, a lei diria, através de Moisés, né, como seria feito esse sacrifício para o pecador que se apresentasse lá para o sacerdote. Isso para que o cordeiro morresse no lugar do pecador. Isto é uma sombra daquilo que Deus queria fazer, que era Jesus morrer no meu lugar e no teu lugar, e de todos aqueles que já passaram e por aqueles que ainda virão. Essa é a ideia de Deus através do sacrifício de Cristo. Explicação resumida. Bom, o sacrifício de Cristo é necessário porque o pecado separa a humanidade de Deus. Foi o que eu falei quando Adão pecou. No Antigo Testamento, né? O povo fazia sacrifício de animais para expiação, mas eles eram temporários. Apenas alguém perfeito e sem pecados poderia fazer um sacrifício uma única vez, que seria suficiente para todo sempre. Essa pessoa existia? Leia para mim Salmo 14, de 1 a 3. Salmo 14, de 1 a 3. Posso começar? Sim. Disse o nécio no seu coração: não há Deus.
têm se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu corpo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Até o 3? Até o 14. Não. Até o 3. Salmo 14, de 1 a 3. Perdão. Aí, Romanos 3, de 10 a 26. Eu vou ler rapidamente. Vocês abrem a Bíblia, Romanos 3, 10 e 26. O que está escrito aí no Salmo é o que nós vamos ler em Romanos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, ninguém vai se justificar, porque todos estão condenados. A lei foi feita para isso, para mostrar que eu e você somos pecadores e estamos perdidos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Romanos está nos explicando que quando cremos e aceitamos que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para nos redimir, ou seja, para pagar a nossa dívida, né? Rasgar a cédula condenatória, aquilo que nos era contrário, Jesus na cruz rasgou essa cédula que nos condenava e pelo seu sangue nos remiu, nos comprou. O sacerdote ofereceu a si mesmo, derramou o seu sangue por nós e nós somos resgatados, lavados, redimidos, transformados, perdoados, santificados pelo seu sangue. Bom, Jesus sendo perfeito e sem pecado, né, ofereceu-se como sacrifício definitivo, tornando possível a nossa reconciliação com Deus. Nós nos deparamos com pessoas que se acham boas. Vocês já ouviram isso aí? As pessoas, eu não mato, eu não roubo, não faço nada. Só que tem uma coisa, elas não falam, mas eu adultério, eu me prostituo, eu sonego imposto, eu compro coisa, pego coisas aqui no me. É uma pessoa ótima. Eles só esquecem de falar isso. Mas o não matar, não roubar, né? Esquecem que mentir é tão grave quanto matar alguém. Assim, existe diferença de pecado? Sim, existe diferença de pecado, na minha concepção. Mas tudo isso leva para o inferno da mesma maneira. Seja o adultério, seja a mentira, tudo vai levar para o inferno. Pois bem, Jesus sendo perfeito, Jesus é o Filho de Deus, nascido de Maria através do poder do Espírito Santo.
ele não nasceu em pecado, e por ser Deus, veio ao mundo e viveu de maneira incorruptível. Foi provado? Foi. Foi tentado? Foi. Pecou? Não. Cordeiro imaculado. Vocês já assistiram um filme, ou já ouviram falar, que o filme mostra que Jesus tinha um caso com uma Madalena? Isso é uma mentira de Satanás, é um engano de Satanás que a gente sabe que não é verdade, mas quem não conhece a Bíblia lança uma dúvida e fala assim, só que o que era oferecido diante de Deus? Um cordeiro de 1 ano que ainda não havia coberto nenhuma outra ovelha, compreendem? Então, Deus cumprindo isso, não era possível, assim, então a nossa fé crê que Jesus ele não se contaminou com isso por causa do propósito de Deus, do que Deus tinha por fazer. O sexo é pecado? Depende, né? Se praticado no casamento. Dentro do casamento, não. Fora do casamento, sim. O que é fornicação? Fornicação é pecado. E a pessoa precisa orar acerca disso para ser liberta. Precisa reconhecer o seu pecado e confessar isso diante de Deus. E fugir disso. Vamos lá. Primeiro sinal. Sua morte na cruz e sua ressurreição nos dão acesso direto ao Pai, sem a necessidade de intermediários humanos. Né? 1 Timóteo, Narcisa, lê para mim 1 Timóteo 2,5,6. 1 Timóteo 2,5,6. 1 Timóteo 2,5,6. O que diz lá? 5 e 6. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção de todos, para servir e testemunhar a seu tempo. Algum outro morreu em nosso lugar para... Alguém morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados? Então não existe outro. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. 2, 5, 6. 1 Timóteo 2, 5, 6. Não está aqui, essa parte está em Hebreus, tá? Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não existe perdão de pecados, pagamento de dívidas sem derramamento de sangue. Só que aqueles do Antigo Testamento precisavam ser repetido. O que Cristo realizou não é eterno. Logo, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e é eterno. Não é da tribo de Levi. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o leão, mas é de Judá. Esse sacerdote é de Judá. O rei é de Judá. Estão compreendendo? O leão, né, da tribo de Judá. Jesus, o rei, descendente de Davi. O sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sei de que tribo era Melquisedeque, mas Jesus ele veio dessa linhagem, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vem, né, com essa prerrogativa. Né? Vamos lá. Não existe mediador ou intermediador entre Deus e nós, a não ser Jesus Cristo, que cumpriu todas a lei do Antigo Testamento e morreu e ressuscitou, como nós lemos aí em Timóteo. Eu quero fazer algumas perguntas para você tê-la na sua mente aí, diante de tudo que nós lemos aqui hoje. Por que Jesus teve que morrer? Jesus teve que morrer justamente por causa disso, para nos remir do pecado, para pagar a nossa dívida, para tirar a divisão, para nos reconciliar com Deus. Então Jesus teve que morrer para nos reconciliar com Deus, beleza? Tudo bem, Felipe?
O sacrifício de Jesus nos aproxima de Deus? Sim. Por quê? Foi removido o pecado. Antigamente não tinha o véu do templo, que o sacerdote se aproximava lá e tinha que fazer o sacrifício primeiro por ele para poder entrar, né? Agora, quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou. Ou seja, nós temos livre acesso diante de Deus e podemos falar com Deus cara a cara. Mas nós somos capazes? Não. Foi Jesus que fez isso. Porque quando Deus olha para nós, que a gente está adorando a Deus e falando com Deus, Ele está olhando, Ele está vendo Jesus. É claro, desde que a palavra de Cristo esteja em nós, desde que nós estejamos obedecendo e vivendo, assim, sem querer se justificar pelas obras, mas apresentando a Deus um culto vivo e agradável a Deus. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Né? Romanos 12? Vamos lá. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Eu estou no lugar errado aqui, peraí. Romanos 12, 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. Certo. Vamos deixar só pelo 1. Racional. Vamos deixar só no 1. Nós somos imitadores de Cristo? Eu vou entrar aqui no que eu escrevi, mas antes eu quero ler as perguntas para a gente poder se posicionar. O que significa para você o fato que Jesus declarou, está consumado? Que a dívida foi paga. Ok? Como a cruz de Cristo impacta a sua vida hoje? Eu não vou dar essa resposta. Eu tenho a minha, você tem a sua. Ok? Aliás, essas respostas que eu estou dando, elas partiram daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo, né? O que a cruz de Cristo impacta em sua vida? Como ela impacta? Qual é o significado da cruz para você? É que através dela, Jesus foi morto, mas Ele ressuscitou. Logo, ela foi um instrumento para a morte de Cristo, mas Ele ressuscitou. Então, eu não devo viver no pecado e crucificar Cristo novamente. Ok? Jesus morreu por nós. Como devemos responder a esse sacrifício no dia a dia? Jesus, Ele se sacrificou por você. O que você vai fazer? Você já pensou, Edneia? Jesus morreu no seu lugar. Você estava condenado ao inferno. E agora? Você não vai mais para lá. Você vai morar no céu. Independente das suas dificuldades hoje, mas você vai para o céu. E o que você vai fazer? Como você vai viver a sua vida? Entende? Outra coisa. O que a ressurreição de Cristo, Jesus, acrescenta à compreensão do seu sacrifício? Que assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também. Beleza? O que significa viver como alguém que foi redimido pelo sangue de Cristo? O que significa viver como alguém que foi redimido pelo sangue de Cristo? Como é viver você que foi redimido por Cristo? Ok? Essas são as perguntas reflexivas para a gente ficar. Eu acordei de madrugada essa semana e eu não consegui dormir. Porque tinha um negócio martelando na minha cabeça e foi Romanos 12, que diz assim: o sacrifício vivo. Lembra da música do Preto no Branco? O sacrifício vivo. Eu quero ser para Deus, não é? Como Cristo ofereceu. Quer dizer, eu quero ser igual a Cristo. Você está fazendo isso? Você não precisa derramar o seu sangue. Você precisa apenas ter as palavras dele e obedecer. O que agrada a Deus? O que Samuel falou para Saul: Deus se agrada mais a obediência do que sacrifício, Saul.
Deus quer a sua obediência. Como é que você vem apresentar o seu sacrifício aqui na igreja? Como é que é a sua adoração? É a sua vida no dia a dia. Não é cantar, só cantar aqui. É você oferecer a sua vida separada do mundo, renovando o seu entendimento pelo poder da palavra. Não os conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse sacrifício é eu e você morrermos para o mundo. Assim, eu não posso mais estar envolvido, movido pelas coisas que o mundo oferece. Eu preciso reconhecer Cristo na minha vida, e aquilo que lhe agrada e aquilo que não agrada. Então eu preciso fugir. Sabe quando a gente é criticado? Sabe quando a gente é criticado? Olha o que Deus deu para mim nessa madrugada quando eu escrevi. Elas são iguais às chicotadas que Cristo recebeu no lombo, nas costas. Quando a gente é criticado, a gente é ferido, não é? Não é? Sim. Só que nós devemos continuar em direção ao alvo e não se importar com as críticas, embora a gente se importe. Senhor, tem misericórdia, essa crítica aí ela não é agradável, mas me ajuda, né? Então a adoração é viver em obediência, e você precisa ter um propósito para a sua vida. Sirva a Deus. O propósito para a sua vida cumpra este serviço para Deus. Qual é o serviço? O serviço do sacerdote. Qual é o seu serviço do sacerdote? Oferecer um sacrifício agradável a Deus. Mas qual é o sacrifício? É o meu corpo, a minha mente, sou eu. Eu tenho que oferecer a mim mesmo como culto agradável a Deus. É isso. Amém? Tem mais coisas escritas aqui, mas eu não vou falar agora. Deus abençoe a vida de vocês. Então, Felipe, tá aí.